Não é que tem empresa que quebra por falta de crédito. Eu acho que tem empresa que quebra por medo de tomar crédito. É um assunto que ainda tem muito tabu em cima, né? É pouco empresário que tem um conhecimento do pra que é isso, pra que eu vou usar, qual a minha projeção de pagamento. Crédito inteligente é crédito consciente. O crédito precisa ser suficiente, a parcela tem que caber no bolso e o prazo tem que ser adequado ao fluxo de caixa. Não pode tomar crédito por tomar. Tem que ter Mesmo sendo um destino. especialista em crédito, você tá jogando contra isso? O crédito tem que ter propósito. Entendendo a clareza do objetivo do crédito, eu vou saber dar destino e a gente vai construindo os caminhos, né? Tem dois motivos para tomada de crédito. Consolidação de dívida. Eu já tenho contas hoje e ou você sente que essas contas elas estão apertadas, você não tá dando conta de pagar, ou você inclusive pode perceber taxa. Será que eu posso trocar essa dívida que tá cara por uma dívida mais barata? E aí outro motivo é para fazer crescer o negócio. O cliente ali que quer investir, expansão de lojas. Se você sabe que vai dar ROI, tem um modelo validado, pô, tô investindo aqui, tá voltando 2x. Por que não investir 2x para voltar 4x? Seja bem-vindo a mais um Avante Talks, o podcast do Avante Open Bank. Sou Luiz Fernando, host desse podcast e também CEO da Avante Open Bank. E hoje temos um episódio super especial. Estou sozinho aqui como host, né? Sempre estou acompanhado ou pela Marina ou pelo Catal. E hoje aqui eu que vos falo. Um episódio que vai mostrar todas as formas possíveis de você tomar crédito para alavancar o seu negócio em 2026. E vou apresentar os nossos convidados aqui. Estou com a Marina. E aí, Fer? Ó, a Marina não é co-host hoje, mas ela está como convidada. E vou explicar por quê. A Marina representa a head da Avante Open Bank na área de crédito estruturado, crédito com garantia. E ela tem muita competência, muito know-how na área. Então, Má, obrigado por participar desse episódio especial. Não tenho dúvida que vai ser muito legal. Agora você na cadeira de convidada. Obrigada, Fer. Vai ser uma experiência diferente, mas eu acho um tema muito importante a gente trazer aqui. É um tema que é capaz de salvar uma empresa. As pessoas precisam ter mais consciência sobre o que é um crédito bem tomado, um crédito estruturado. E é um episódio que, assim, eu tenho certeza a gente vai conseguir trazer bastante coisa para dar clareza para o empresário, para ele estruturar um 2026 e, a depender aí, inclusive, de repente crescer tomando crédito, né? Com certeza, Mar. E o nosso convidado é o maior especialista de home equity no nosso país, já liberou mais de 100 milhões de crédito, faz as operações mais complexas e mais estruturadas e, principalmente, deixe seu cliente feliz. Seja bem-vindo, William Catal. É isso aí. Vamos lá, né? Falar de um tema que eu gosto bastante. Você conhece sobre crédito, Catal? Ah, dá pra conhecer um Pouquinho, pouco, né? Quantos anos no mercado financeiro? Ah, já são mais de 15 anos. Aproveitando, fala rapidamente seu currículo aí de mercado financeiro. Bom, de mercado financeiro é mais uma instituição, né? Mas foram várias promoções. Então, desde do Posso Ajudar, né? No Banco Bradesco. E depois fui seguindo em várias outras jornadas até partir para um segmento que era mais ali a nível de executiva, que é o Bradesco Expresso. A gente trazia serviços financeiros para grandes empresas. Foi aí que, resumindo um pouco da jornada, né? Eu fiquei do Posso Ajudar até executivo do Sul do Brasil, onde eu cuidei de grandes empresas. Então, no corporate, né? Fazer um trabalho muito de serviços financeiros e implantação desses serviços financeiros. Como empresa aí como GPA, Carrefour, né? Grandes nomes aí do mercado. Que legal, cara. E aí apareceu a assessoria de crédito, cuidar de grandes contas, como que foi isso? E aí, né, depois de muitos anos ali no banco, enxerguei um platô, né, vi que tinha possibilidades de impactar ainda mais os clientes e sempre busquei trabalhar num lugar que eu pudesse ganhar por resultados, né, ser reconhecido por isso. E aí tive essa oportunidade na Avante Open Bank, né. Que legal, cara. No dia que a gente estava aí trabalhando com seguros também, né, trabalhei na MetLife. E aí, num belo dia, conversando com o Luiz Fernando Januário, né? Tivemos a oportunidade aí de conhecer um pouco mais desse tema. E através de um convite, comecei essa jornada, e são mais de 3 anos aí na Avante, estruturando créditos para empresários no Brasil. Bom, você sabe que eu falo isso publicamente, e para mim, e não só para mim, você é o melhor assessor de crédito do país.
Isso é um reconhecimento por parte do cliente, por parte de clientes e por parte do mercado também, que você já ganhou várias premiações com isso. Eu gostaria de perguntar, o que você acha que é o seu grande diferencial para ter essa posição ou ter tanto sucesso nessa cadeira de assessor de crédito? O que você faz diferente para o cliente que você tem tanto resultado? Eu acredito que o principal hoje é entender a necessidade do cliente, porque muitas vezes ele vem com uma série de objetivos, né, querendo cumprir uma série de planejamentos que eles fizeram, mas o mais interessante é entender a necessidade, porque hoje a busca no crédito, muitas vezes a gente ouviu falar que era mais na necessidade, quando estava um processo mais urgente, e na realidade não. Hoje o que nós mostramos na Avante é principalmente essa questão de usar o crédito conforme a necessidade, ou seja, o objetivo é a primeira pergunta que eu faço para entender de fato se ele vai estruturar uma operação para crescer a empresa, investir em negócios, ou se ele de fato está estruturando alguma dívida, né? Trazendo aí talvez um curto prazo que a parcela está hoje inflamando e representando bastante no percentual do fluxo de caixa, e trazer isso para algo mais confortável, de longo prazo. Então a gente pensa muito no objetivo do crédito hoje para estruturá-lo. Eu acho que é muito mais tratar da causa do que depois na dor, né? Sim, O crédito é muito sobre isso, né, Catal? com certeza. E Mar, muita gente ainda tem dúvidas sobre crédito, sobre o que pode, o que não pode, e a gente vê que tem muito medo ainda sobre o tema, que muitos empresários ficam receosos de fazer a tomada do crédito, seja para alguma estruturação ou para investimento. O que você vê no dia a dia ali atuando com os clientes? O que você percebe disso? E o que você pode falar para a gente para contornar essas objeções, principalmente de medo, que tem na tomada de crédito? Eu acredito, Fer, que o crédito é um assunto que ainda tem muito tabu em cima, né? As pessoas têm medo de tomar dívida, têm medo de não conseguir assumir o compromisso financeiro. E o que a gente observa no dia a dia não é que tem empresa que quebra por falta de crédito. Eu acho que tem empresa que quebra por medo de tomar crédito. Boa. Nossa, pesado, hein? Porque assim, a empresa só quebra por falta de crédito se ela não teve acesso. Se de fato a situação estava muito ruim, e assim, é por isso que um especialista consegue dar caminhos para isso, até quando a situação não está muito favorável, mas eu vejo que ainda falta muita informação. O empresário, evidente, a gente atende empresários de diversos segmentos, né? Tem gente que é do agro, tem gente que é da área jurídica, e eles entendem muito sobre a atuação deles, e ainda é pouco empresário que tem um conhecimento do quanto uma operação ela é saudável, o quanto faz sentido tomar aquilo, e o Catal, né, nesse interesse genuíno de auxiliar o cliente, porque a operação, para ela ser sustentável, o cliente conseguir manter aquela operação, se ele não tem esse nível de clareza, ele precisa contar com alguém que vá fazer perguntas específicas para dar esse nível de clareza. Então, eu acredito que é muito sobre o empresário, assim, sentir segurança na operação e ter clareza, para que é isso, para que eu vou usar, qual a minha projeção de pagamento, principalmente para quem vai crescer. Às vezes a pessoa ela considera ali o que ela tem de faturamento naquele momento, mas a partir do momento que ela está injetando aquilo, ela vai ter um retorno maior, Sim. porque ela está fazendo com aquela finalidade, né? Então, eu acredito que a clareza sobre a forma como aquilo será usado e, né, projeção de pagamento e tudo mais, é o que ajuda a reduzir o receio. Você falou aí de uma palavra super importante que eu vejo muitos casos que vêm pra gente sobre sustentabilidade ou sustentar uma operação. Eu falo muito que é óbvio que num nível de especialista que vocês têm, talvez o cliente não precisa ter. Mas conhecer o básico de uma empresa, principalmente se tratando de fluxo de caixa, faturamento bruto, despesas, realmente o que é margem, o que entra, eu acho que ele tendo esse entendimento, ele consegue analisar uma operação e ver se aquela parcela é viável, ela cabe no fluxo de caixa, sem onerar que sufoque tanto o negócio dele, né? É mais ou menos isso? Sim, ele ter conhecimento sobre o assunto. E inclusive, acho que aqui vale uma reflexão, porque esse é um assunto que o empresário ele não vai conseguir fugir.
por todo o tempo, por todo, né, o período, os anos que uma empresa durar, ele vai ter que ter cada vez mais entendimento e conhecimento sobre isso. Então, da mesma forma que os empresários, eles passam a olhar para um balanço para poder entender melhor, precisa olhar para essa área financeira e entender, nem que seja assim, de forma mínima, sobre crédito, sobre a saúde financeira da empresa. Perfeito. Porque durante todo o período que essa empresa existir, quanto mais conhecimento e clareza você tiver, mais seguro você se sente para saber que caminho você deve tomar, quando que você deve segurar, quando que você deve abrir mão, em que momento você deve investir, em que momento que você deve consolidar. Que eu acho que é o tema que você trouxe aí no começo sobre clareza. O empresário que não tem clareza em todos os indicadores da empresa, não só em fluxo de caixa, seja no indicador de venda, no indicador de marketing, no indicador de recursos humanos, ele não vai prosperar em 2026. Mas puxando para o mundo do crédito, ter clareza, principalmente sobre os números básicos, ninguém está falando aqui em ser especialista, falar, nossa, eu sou um CFO de uma companhia e eu preciso ter um nível elevadíssimo aqui de consciência, de entendimento. Tem que saber o básico, tem que ter clareza das coisas. E eu não sei se é preguiça, falta de tempo ou falta de interesse que muitos não buscam. Porque, cara, com o chat GPT hoje, com as inteligências artificiais, o cara buscar uma informação básica que pode mudar todo o negócio dele é primordial. Então, o que a gente falou aqui basicamente, que tem que ter clareza, e o primeiro passo, talvez, para uma tomada de crédito é analisar fluxo de caixa. Quando você, Catal, recebe um cliente e ele vem com muitas dúvidas, muitos problemas, você consegue dar uma clareza para ele? Como que funciona isso aí? Olha que interessante, fluxo de caixa para mim é rei, né? A gente escutou em várias imersões e cada vez que eu vou conversando com empresários, eu vejo a importância do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, né? Aquilo que entra e também aquilo que a gente recebe, se a gente olhar por todo o contexto, eu atendo inúmeros empresários que muitas vezes o fluxo de caixa não dura mais que 45 dias. Nossa. Ou seja, você pega ali, se tiver uma emergência, alguma situação que ele venha ter que gastar um pouco a mais, ele já começa a entrar no vermelho. E olha que interessante quando a gente pensa em fluxo de caixa sendo o rei e o crédito indo a favor desse tipo de situação. Quando a gente olha o contexto do cliente, às vezes aí numa emergência, de fato o fluxo de caixa ali ele vai atender ele vai conseguir andar a operação, mas no momento que ele estrutura um crédito e sabendo que ele vai receber às vezes daqui a 90 dias, né? A gente tem prazo de recebimentos que chega até 120 dias. Se ele tem um fluxo de caixa ali só até 30, 45 dias, como que ele sustenta a empresa diante desse recebimento? Então, muitas vezes, o empresário que a gente atende é uma tomada de crédito ali para uma questão mais urgente, mas muitas vezes a gente aconselha ele a pegar um fluxo de caixa de pelo menos 120 dias, se esse é o caso do prazo de recebimento dele, para que a empresa dele continue perpetuando, né? E tendo um fluxo de caixa adequado ao recebimento aí dos clientes. Eu acho que o Lázaro do Carmo, ele fala muito sobre capital de giro. O capital de giro na essência, não o capital de giro que você pega e faz um contrato de crédito ali. O que é o capital de giro da empresa, que está relacionado aos 45 dias que você falou aí de duração do fluxo de caixa? É quanto dinheiro você precisa para rodar a empresa. Isso é o capital de giro. E tem empresas, na sua maioria, né, que chegam para nós, que primeiro que não tem essa conta. O cara só sabe qual que é a despesa do mês, mas ele não sabe, ele não consegue fazer toda essa conta do que entra, do que ele paga e do a receber dele. Essa equação básica, ela nos traz o capital de giro. E tendo conhecimento do capital de giro, de quanto que a gente precisa de ter no caixa para a empresa rodar é essencial. Por quê? O dinheiro do capital de giro é sagrado. Tem muita gente que confunde capital de giro com resultado. Então, sobrou um dinheiro na conta que é para capital de giro, ou seja, para pagar as contas, ele vai lá, tira e pega um investimento. E às vezes vai faltar. E o cara, por falta de conhecimento ou falta de planejamento, ele embanana todas as contas. Aparece muito isso ou não?
Com certeza, né? Muitos empresários acabam misturando hoje, né? O fluxo de caixa ali da empresa com o pessoal. Isso é um E- erro gravíssimo, né? É porque são tributos diferentes, né? Objetivos diferentes. E se a gente conseguir organizar dessa forma, né? O que é pessoal, o que é pessoal, o que é, né? De fato, capital de giro, fluxo de caixa. A empresa anda melhor, tanto a empresa, né, particular ali, né, que eu falo que é a família, mas também a parte empresarial. E olha, o Catal falando isso, né, mas parece que muitos empresários vão ver e falar, nossa, mas isso é um erro básico. É um erro, assim, que comete quem está começando as empresas. Pessoal, tem empresário e empresas antigas que ainda fazem isso. Não separam, assim, o básico, que é fluxo de caixa PF com fluxo de caixa PJ. Recebimentos separados. Parece muito disso, né, Mar? Aparece e a gente vê empresas muito grandes que às vezes ainda têm dificuldade. Quando a gente falou sobre entender, pelo menos o básico, de como que faz essa análise, por quê? Essa mistura que o Catal comentou, né, de misturar ali o recebimento e o pagamento da PF com a PJ. Para analisar assim, ó, quando você vê dinheiro no caixa, se você não tem clareza sobre o quanto que é da PF, você não tem o seu prolabore bem definido, você não tem uma data para fazer aquela retirada, a empresa, muitas vezes, você paga as contas da pessoa física pelo caixa da empresa, então assim, vou pagar o plano de saúde da minha família, aí vai e paga pela pessoa jurídica. Vou, de repente, pagar um aluguel da minha casa, a parcela do carro, vai e paga pela pessoa jurídica. Essa falta de clareza, porque nem sempre o dinheiro que está no caixa, ele está sobrando, às vezes ele é o fluxo do caixa, né? E às vezes a empresa ela pode não ter margem de lucro e ter dinheiro em caixa e vice-versa. Ela pode ter margem de lucro e não ter dinheiro no caixa. Então, quando o empresário ele tem o conhecimento para fazer essa análise, ele tem essa clareza, ele inclusive vai ter menos medo às vezes numa tomada de crédito, porque ele vai falar assim: a minha margem suporta esse crédito que eu estou tomando, suporta essa taxa. Eu consigo colocar, eu sei que a minha margem é de tanto e eu vou ter retorno disso, porque eu sei que a minha margem comporta uma operação como essa e eu cresço. E, de novo, o empresário, isso é o básico. A gente não está falando, de novo, de não ser nenhum especialista de Harvard que precisa de entender de finanças. É entender o básico. Às vezes, um bom Excel, separando PF, PJ, resolve. E Bom, voltando também, né? E voltando pro tema falar. crédito, né? Quando a gente fala disso, quando você tem essa mistura, né, entre fluxo de caixa ali pessoal e da empresa, a gente tem a questão da tomada de crédito olhar capacidade de pagamento. Sim. Então você percebe, às vezes ele consegue tomar numa pessoa jurídica, mas não consegue tomar na física, né? Às vezes não consegue aprovar um financiamento, não consegue andar com projetos porque não tem pessoais. comprovação ali de renda, não tem fluxo, né? Não Então tem é um tema movimentação. muito relevante olhar essa questão da capacidade de pagamento através do fluxo de caixa dividindo. Legal. Então, o que a gente quer aqui é construir todo um cenário ideal do que o empresário deveria olhar para tomar crédito de uma maneira mais saudável. A gente falou de clareza, a gente falou de fluxo de caixa e você entrou num tema muito importante que é rentabilidade. Margem, lucro, linha final. Muitos empresários não sabem fazer essa conta, apesar que ela é óbvia. É o que você fatura, sua despesa, um dividido pelo outro, que vai dar sua margem. Muita gente foge dessa conta por, às vezes, a margem da negativa. Falar, eu nem vou fazer conta porque o meu negócio está um incêndio aqui. Cara, precificação é uma das coisas mais importantes do seu negócio. Às vezes, só de você ajustar o preço, você consegue ajustar a sua margem. Por quê? Às vezes a margem está super espremida ali, super apertada, e dando um ajuste, você consegue melhorar tudo. Então, assim, ó, arrumei o fluxo de caixa que tá ligado à margem, você vai começar a ter uma clareza para crédito. Por quê? O quanto que sobra ali no seu DRE é um valor claro de quanto que você tem para pagar uma parcela de fluxo de caixa. Eu acho que os fundos olham muito isso, né, Catal? Sim. O tempo todo analisa-se muito garantia e capacidade de pagamento, né? Dois Cs do crédito. E é super importante a pessoa saber analisar essa capacidade. Então,
A segunda pergunta. Analisando, tem muito cliente, que o Catal falou ali, que tem um problema a resolver de curto prazo e quer tomar uma dívida de longo, ou ao contrário, tem um investimento de longo, ou seja, eu tenho um investimento aí para retornar 5, 10, 20 anos e às vezes eu tomo uma linha de curto. Uma linha de curto seria um rotativo, um capital de giro em 6, 12, 24 meses, mas o retorno do meu negócio e da operação só vai se dar no longo prazo. Qual que é o conselho para isso? Se o empresário ele não conseguir ter essa clareza, e eu vou falar bastante sobre isso, sobre essa clareza, é importante ele poder contar com um especialista que vai ajudar ele a enxergar isso. A gente basicamente entende que existem 2 motivos para a tomada de crédito, independente do segmento, tá? O empresário que vai tomar para ele fazer a consolidação de dívida. O que é essa consolidação de dívida? Eu já tenho contas hoje e ou você sente que essas contas elas estão apertadas, você não está dando conta de pagar, o prazo tá comprometido, ou você inclusive pode perceber taxa. Será que eu posso trocar essa dívida que está cara por uma dívida mais barata? Às vezes a parcela ela pode estar até cabendo no seu bolso, pode não estar pode não estar causando algo ruim, mas você tem a possibilidade de fazer a troca, Perfeito. Certo? E numa dessa, analisar prazo para ver se de repente cabe. E aí, outro motivo que as pessoas tomam crédito, os empresários, é para fazer crescer o negócio, né? Então, assim, poxa, se no ritmo que eu tô hoje, eu garanto a sobrevivência da empresa. Só que, para eu crescer, para de repente eu faturar mais, de repente, quando você olha para o seu cenário real ali, aquilo demoraria, de repente, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Que se você trouxer um dinheiro mais rápido, e aí é que eu vou dar vários exemplos, tá? Você pode desde ter uma loja que você consegue ter mais estoque para você ter capacidade de vender mais. De repente, assim, eu trabalho com serviço, eu tô com a minha demanda ali no limite. Se você tiver mais pessoas para atender, então se você colocar mais mão de obra, você consegue atender mais pessoas e aumentar a sua demanda. Legal. Vamos falar até sobre valor agregado. De repente, você tem um negócio e a percepção de valor do seu cliente, ele paga um determinado preço. Se você investe na imagem do seu negócio, na sua imagem, você consegue aumentar a percepção de valor e cobrar mais por isso. Perfeito, Né? perfeito. Então, a gente observa que existem esses 2 motivos. Quando o empresário ele entende para qual desses motivos eu estou tomando e se é para o motivo de consolidação, o que eu preciso trocar? Qual que é o meu objetivo? É o prazo que não está funcionando? Se esse prazo ele está curto e eu preciso tomar um crédito de prazo maior, qual é a modalidade que está disponível? Perfeito. Aqui a gente entra num outro ponto, Fer, que é o empresário está sempre muito habituado de capital de giro, capital de giro, capital de giro. O capital de giro, ele de fato é uma modalidade muito usada pelos empresários. É verdade isso, Catal? Com certeza. Até o nome dele, né? Capital para girar, capital para girar. E eu dei risada porque eu trabalhei em bancos por mais de 15 anos. E o gerente de banco, ele quer oferecer o produto realmente de prateleira, o que é mais rápido. E o que é mais rápido e mais interessante para o banco é o capital de giro. E às vezes vai fazer sentido e às vezes não. Às vezes não. Mas a gente pega a situação de empresários, que bom ponto que você tocou, que o cara tem 12 capital de giro, 15 capital de giro. Então, assim, cara, esse cara criou uma bola de neve que a situação dele é desesperadora. E a diferença de modalidade, Fer, ela faz muita diferença para a necessidade que ele está tomando crédito. Por quê? O capital de giro, ele é conhecido das empresas, então o empresário precisou de dinheiro, ele vai falar, nossa, preciso de um capital de giro. E às vezes, um capital de giro não é a modalidade que vai atender para a necessidade que você tem. Principalmente se você precisa trocar o prazo dessa operação. Principalmente se a sua empresa é nova e ela não tem tempo suficiente para o mercado avaliar ela como uma empresa, poxa, é uma empresa que já tem tempo, a gente já consegue validar, tem faturamento recorrente, mas a gente tem outras alternativas. Legal. De repente, uma operação com garantia, se ele precisa de um prazo maior, a gente encaixar uma operação com garantia de imóvel, porque o Catal é super especialista nisso, vai poder falar melhor. Se, de repente, ele não tem tempo suficiente de empresa, mas ainda assim precisa tomar um crédito, uma operação com garantia de veículo, é uma operação rápida, com dinheiro mais rápido que o capital de giro, Legal. num prazo equivalente, que ele pode não ter a proposta aprovada no capital de giro por não ter tempo, mas que numa modalidade com garantia ele pode tomar até na pessoa física.
eu quero entrar nas modalidades específicas ali, no detalhinho, um pouco mais para frente. Só retomando o assunto aqui, o prazo tem que casar com a necessidade sempre. Então, assim, eu tenho um investimento de longo prazo, a operação tem que ser feita de longo prazo. Eu tenho uma eventualidade aqui para pagar, vamos dar um exemplo, de folha de pagamento. Cara, tudo bem pegar um cheque especial, tudo bem pegar uma conta garantida e tudo bem antecipar uma duplicata ou um recebível, porque a necessidade é de curto. Esse é o primeiro ponto, então sempre o prazo da sua tomada de crédito tem que ser relacionado com a necessidade, seja para estruturação ou investimento. O que você falou, que eu acho bem legal, quando falou que o ritmo de crescimento da minha empresa só vai conforme o gerador de caixa que ela tem. Ou seja, a minha empresa cresce a 10% ao mês. Eu só consigo crescer nessa velocidade. Quando você pega um crédito, você acelera esse futuro no presente. Você faz essa tomada de recurso de futuro, põe no caixa no presente e consegue fazer. Legal. Catal, então a Marina falou que tem duas possibilidades de crédito aqui, seja para reestruturação ou organização ou para investimento. O que mais aparece para você? É reestruturação? É para investimento? Ou é um híbrido aí dos dois? O que você tem chegado de demanda dos empresários para você? Chega dos dois tipos, né? Eu costumo falar que crédito inteligente é crédito consciente. Porque entendendo... Nossa, essa é boa, hein? Como que é? Crédito inteligente é crédito consciente. Crédito inteligente é crédito... Por quê? Porque ele tem que entender o objetivo do crédito dele. Entendendo esse objetivo, a gente vai traçar os caminhos em conjunto. E através não pode tomar crédito por tomar. Não, crédito tem que ter destino. Mesmo sendo um especialista em crédito, você tá jogando contra isso? O crédito tem que ter propósito. Porque quando ele tem destino, ele prospera. Crédito inteligente é crédito consciente. Porque entendendo a clareza do objetivo do crédito, eu vou saber dar destino e aqui comigo a gente vai construindo os caminhos, né? Então, hoje, a gente olha muito essa questão, tá? O objetivo é uma reestruturação. O objetivo, no caso, é um investimento, ou pode ser os dois, como acontece em muitos casos quando a gente fala de empresários. Vamos pensar e separar um pouquinho aqui. Na parte de estruturação. A gente pega inúmeros empresários que vai na onda, né, da instituição tradicional de trazer o capital de giro para girar o caixa. Só que acontece, ele acaba tomando, né, uma quantidade de créditos que o percentual ali da PMT, que a gente fala que é a parcela, ela acaba sendo muito mais que 30%, 40%, 50% do faturamento. Eu costumo falar que você está vendendo faturamento futuro, pagando parcelas talvez altas por conta não só um descasamento de fluxo de caixa, mas por optar por uma modalidade ali que não está encaixada e está com juros mais altos. E numa Selic em 15%, né, o Copom de fato ali manteve em 15%, hoje a gente está vendo muito um caso de reestruturação. Ou seja, empresários buscando um crédito de valor maior, porque isso permite, né, com garantias, né, a gente está falando com garantia de imóvel, por exemplo, permite um capital de valor maior. Isso faz com que ele consiga reunir todas as parcelas em uma única parcela. E a gente tem conseguido, através do crédito com garantia de imóvel, que é a taxa menor do mercado, até que consignado e INSS. E às vezes, Catal, só te interrompendo, você fala de Selic a 15, o cara vai falar, nossa, que alto. E realmente... eu considero uma taxa Selic alta, eu acho que a esperança é que para esse ano de 2026 ela reduza, mas quando a gente olha, e você está mais por dentro do que eu, na realidade dos empresários, eles não tomaram dívidas a 15%, eles tomaram a 45% ao ano, a 60% ao ano, tá atolado no cheque especial, então aí o cara vai falar, pô, mas 15 é alto. Cara, eu entendo que na linha do home aí, talvez tem 15 mais alguma correção, e é uma linha super inteligente. É mais ou menos isso? Falta essa clareza e porque às vezes assim, ó, Selic alta, todo mundo fica assustado, falando não é momento de tomar crédito. Cara, poderia estar em outro cenário. Mas o poderia, ele existe só lá na frente.
o que de fato a gente vai lidar hoje e com o país que a gente tem, com a economia que a gente tem, com o crédito que a gente tem, com os juros que a gente tem, que atitude a gente pode tomar? Se olhar o contexto de comparações, né? A gente está falando, por exemplo, de algumas modalidades. Um cheque especial, dependendo, pode chegar a 400% ao ano. Legal. A gente vai para cartão de crédito 100%, agora vai para crédito pessoal, capital giro, dependendo, como você falou, de 30% a 40%. A gente está falando de home equity, né? Empréstimo com garantia de imóvel, a gente tem médias de taxa menores que 20% ao ano. Então, se a Selic está em 15%, você consegue ali ao ano uns 16%, 17%, 18%, que é muito factível, a gente tem conseguido negociar em nível de C-Level isso. O que é interessante para o empresário? Diminuir o custo efetivo total ao ano, a gente está diminuindo o custo do dinheiro. Uhum. E aí, no caso, na reestruturação, alongando a parcela, tem casos que a gente abaixa 50%, 60%, 70% do que ele paga de valor de parcela. Olha. Vamos pensar numa parcela de 100% ali, que ele pague, por exemplo, né, 100 mil. Você baixar para 30, são 70 mil a mais no fluxo de caixa. Isso faz diferença ou não faz para o empresário? E quando a gente fala de 100 mil de parcela, essa parcela está composta por aqueles 12 capital de giro que eu falei que ele tomou, está composta por juros de cheque especial, juros de conta garantida, juros de antecipação de recebíveis, juros de cartão. E o que você está propondo e falando que existe é uma organização de tudo isso, que o cara está pagando juros exorbitantes de 100 mil por mês, organizando numa parcela, num prazo maior e com juros menor, com uma redução até de 70%. Isso existe mesmo, de fato? Existe. O crédito precisa ser suficiente, a parcela tem que caber no bolso e o prazo tem que ser adequado ao fluxo de caixa. Caramba. Então existe. Legal. É importante, empresário, para esse nível de conscientização, de entender um pouco de cenário de crédito para ele deixar de ser tabu. Todo mundo ter esse medo. Não adianta ficar tendo medo das coisas, porque as coisas estão aí. Elas vão acontecer. De novo, como eu ajo com a situação que está diante de mim, que está diante de nós. Qual que é a ação que a gente toma? Então, assim, ó, eficiência na margem é super importante. E, às vezes, essa eficiência vai estar numa boa estruturação de crédito. Imagina, vamos dar exemplo, a gente sabe de supermercado que aparece bastante pra gente. Tem uma margem, às vezes, de 6, 7%, super baixa, o cara ganha no volume. Você propondo 70%, beleza, na parte de crédito, talvez isso reflita no final do lucro líquido dele, ou seja, na margem 1, 2%. Imagina esse cara que tinha a margem que poderia ser até 10, ele está tendo em 5, justamente por esse 5 estar sendo corroída por juros. Você está falando que uma reestruturação você consegue ajudar ele. Não só ajudar ele em juros, né? Mas adequar totalmente a parcela ao fluxo de caixa atual. Isso dá previsibilidade, né? Legal. Que bacana que são os artifícios e a engenharia do crédito, né? E tem gente que negligencia isso ainda, né? E quando você fala para investimento, Catal, qual as possibilidades ali? A Marina falou um pouco assim, vale a pena você tomar para investir desde que seu negócio tenha ROI. ROI é retorno sobre investimento, ou seja, você põe quantas vezes ou quantos voltam. Então, geralmente, ROI a gente fala assim, a gente tem que dar um ROI acima de 3, 4, porque 1 é para pagar o investimento, 2 é retorno e por aí vai. O que você aconselha quando o cara vem e fala, Catal, quero investir, beleza, a Selic está em 15, mas eu quero investir porque o meu negócio vai retornar 300% eu investindo. Como que isso aparece para você? Entra muito na questão do cliente ali que quer investir, igual você falou, expansão de lojas, expansão de time comercial. Às vezes você tem lá um segmento de serviços, né? E geralmente um time de vendas ali, ele tem uma capacidade, né? Ele tem um limite. E se você sabe que vai dar ROI, tem um modelo validado de vendas, né? Estrutura comercial, tudo bem alinhado com as conversões ali. Por que não aumentar o time, né? Tô investindo aqui, tá voltando 2x. Por que não investir 2x para voltar 4x? Aí a gente entra na parte de dar ROI, né? Então, eu olho muito quando essa questão, no objetivo do crédito, na primeira pergunta que eu faço, né?
Como eu posso te ajudar, assim? Para que você está buscando capital? Para investimento ou para estruturação? Ou os dois? Aí no investimento, eu tento entender muito essa parte, né? Tá, você vai usar para quê? Qual que é a sua margem? Tem clientes que vêm, por exemplo, indústrias, que buscam crédito justamente para o quê? Compra de matéria-prima. Você compra ali num desconto talvez de 6 a 10%, reflete no final, numa linha de produto final ali, 20, 25%. E a gente teve casos muito bons, né? Teve casos bons ali na Avante em relação à indústria. Você pega, por exemplo, um segmento de construtora. Tem uma sazonalidade de receita. Não está entrando recorrência, a não ser que ele tenha uma carteira ali, né, de recebíveis. Então a gente pega muitos médios, grandes construtores que vivem essa parte de sazonalidade. Ele tem dificuldade, muitas vezes, em tomar crédito em bancos. E ele tem a carteira de imóveis imobilizada, né? E aí, muitas pessoas acham, eu tenho imóveis, vou comer tijolo, né? Pensa muito nesse contexto. Mas quando olha para construtor, eles estão sentados em uma mina de dinheiro. Porque se ele usar, né, os imóveis tendo capacidade de pagamento, ele tem laço para crédito. E é isso que acontece bastante quando a gente tem de construtoras. Legal, legal. Eles tomam crédito porque na margem deles, eles conseguem andar 1 ou 2 projetos. Com a gente, eles estão andando 3, 4, 5, porque tá dentro da capacidade de pagamento e a gente só tá alavancando a empresa para novos imóveis. Boa. Mas vamos resumir esse primeiro bloco aqui, então. A gente falou de clareza, certo? Falou sobre fluxo de caixa, que é importante o empresário olhar. E a gente, geralmente, quem vem de crédito para vocês são de estruturação e para investimento, é isso? Perfeito. Eu acho que de maneira geral, tá, Fer? No mercado como um todo, o empresário ele toma crédito com essas duas finalidades. Legal. Delas derivam várias outras, mas Legal. elas sempre são as principais. Ou é consolidação ou é investimento. Que, inclusive, podem ser híbridos numa mesma operação, ele pode consolidar e ainda sobrar o famoso troco para ele investir em algum outro negócio, né? Até os maiores empresários, aqueles que já têm um nível de consciência um pouco mais avançado, se eles vão tomar para fazer consolidação, a maioria deles, né, Catal, vai tentar colocar para fazer investimento junto. Aproveitar a oportunidade do dinheiro para já fazer investimento. Sempre pega o máximo possível para estar sobrando para investir ali. Perfeito. Bom, legal. Então, empresário, primeiro bloco, a gente queria dar esse tom de crédito, elevar um pouco o nível de consciência e tirar esse medo que tem da tomada de crédito, porque a gente percebe que de fato é um medo, né, Catal e Marina? Mas falta clareza. Falta clareza, depois conhecimento e depois talvez boas pessoas para auxiliar. Bom, agora eu queria entrar num bloco aqui, como conseguir crédito em 2026? E são perguntas recorrentes que entraram para vocês durante o ano de 2025 e os clientes têm muitas dúvidas. Vamos fazer esse bate-bola aqui? Bora. Catal, qual é a dica mais simples que aumenta a chance de aprovação de crédito? Uma das dicas mais simples é cadastro, né? Muitas empresas, elas têm ali, né, seus números, mas nem todos estão formalizados. Então, a importância de ter um cadastro bem feito, né? Tanto a questão do faturamento ali, de fato, que corresponda ao real. Ter, de fato, também as declarações ali de imposto de renda muito bem alinhadas com a pessoa física, referente também à parte PJ. Então, um cadastro bem feito te dá score, né? Te dá possibilidades aí de créditos em 2026. O cadastro bem feito é a parte documental, certo? E isso, empresário, é um ponto importante que muita gente quer dar o jeitinho. Beleza, você pode até conseguir dar o jeitinho, mas na hora do crédito você não consegue comprovar isso porque você deu um jeitinho. Então, toda escolha tem uma renúncia. Você fazer isso, você está renunciando da possibilidade de você ter um crédito bem estruturado. Porque o Catal falou aí que a parte documental, a parte de cadastro, talvez é um conselho básico para conseguir crédito mais fácil em 2026, é isso? Com certeza, a gente tem que apresentar para as instituições a realidade, né? Quais são os nossos números. E diante disso a gente vai conseguir bons créditos. Porque pensa, você está solicitando um crédito, a instituição não te conhece, a gente, como empresa, vai ser os seus advogados, seus defensores, mas os números, os papéis, os documentos são necessários também para a maneira comprobatória de que existe o que você está falando. É porque o crédito é uma coisa séria, né, Catal? Com certeza. Bom, legal. Marina,
por que empresa que fatura bem ainda toma negativa de crédito? Bom, aqui pode ter vários motivos, tá? Mas eu vou colocar um motivo que ele muitas vezes é ignorado pelas empresas. Tem muita empresa que cresceu com recurso próprio e nunca precisou tomar crédito de terceiro ou nunca quis, porque nem sempre é sobre necessidade, né? E aí essa empresa, ela fala assim, não, mas eu pago tudo à vista, eu compro tudo à vista. E aí eu quero trazer aqui uma explicação de como é que os bancos e os fundos fazem essa análise. Boa. Sabe quando você vai comprar alguma coisa e aí chega lá e fala assim, poxa, aconteceu de estar negativado, o que o sistema bancário entende? Essa pessoa, ela não é um bom pagador, certo? Muito provavelmente, ou porque você não pagou em dia suas obrigações, e isso pode acontecer, então é importante estar com as obrigações em dia, mas também eu quero trazer atenção aqui para quem compra tudo à vista e não compra nada parcelado. A instituição financeira, ela não consegue analisar se você tomar dinheiro, se você compra algo parcelado, se você é um bom pagador, porque até hoje você comprou tudo à vista. Então, não tem histórico não de tem crédito, histórico, né? não dá para avaliar, né? Então, quando uma empresa fatura muito bem, Nossa, boa dica, hein? existem vários motivos, tá? Ah, Mas não, um mas boa deles dica. que é ignorado. Ah, eu faço tudo à vista, eu não tomo crédito. Toma crédito, é importante Pra gerar histórico. e gerar histórico. Então, se você tem receio, de repente, de tomar um crédito aí, talvez, né, de milhões, começa tomando pelo menos um crédito pequeno, vai dando um passo até você sentir segurança, mas é importante ter esse histórico no mercado, tanto na pessoa física, isso é o que movimenta ali as compras, mas também na pessoa jurídica. E isso é um ponto importante, porque pensa bem a instituição analisando. Ela chega para o Fernando e olha minha tomada de crédito, que a gente chama de Bacen, quanto que eu devo no Banco Central zerado. Ou seja, a instituição vai perguntar, poxa, até hoje o Fernando tem seus 37 anos de idade, tem seus 5 anos de empresa e ninguém nunca emprestou crédito para ele. Porque eu vou ser o primeiro. Então, a grande análise que eles fazem, eles não querem ser o primeiro a conceder o risco, geralmente. Então, o que você falou é super importante, que a tomada de crédito, mesmo planejada para gerar uma melhora nos seus ratings do banco, é super importante. Nossa, muito bom. E complementando até para compra e venda de empresas, né? Se você tem uma empresa lá com dívidas, mas dívidas positivas, né? A empresa, quando olha no valuation, se ela está estruturada, ela tem um sinal positivo para os investidores. Legal. Então, isso também é um ponto positivo. A saúde de crédito é super bem vista no mercado. Então, a pergunta aqui, por que apesar de eu faturar muito, mesmo assim eu tenho negativa? Pode ser um dos motivos, igual você falou, por falta de histórico de crédito, e outras, talvez a principal, não sei se principal mas que faturamento não é rei. O caixa é rei, cash is king. Por quê? Independente de quanto você fatura, o que importa é qual sua margem, é qual o seu lucro líquido no final. Isso aí não eu é acho só que... vaidade, né? Não, isso não é vaidade. Eu faturo 1 milhão, tá bom. Sobra quanto? Às vezes o cara fatura 100 mil, sobra 70%, ele lucra mais do que o cara que fatura 1 milhão. Bom, vamos lá, Catal. Sazonalidade atrapalha. Como eu provo estabilidade? Sazonalidade, ela atrapalha dependendo do tipo da situação, porque hoje tem instituições mais flexíveis, né? Esse mercado de fundos, fintechs, eles não estão só preocupados em olhar se você teve uma recorrência ou não. Olha o seu histórico como um todo. Então, no ano, né, seus projetos. Então, hoje os fundos estão mais flexíveis nessa análise. Legal. Então, olha o contexto do cliente, o IR, bens. Então, tudo isso ajuda nesse contexto. Então, para trazer também previsibilidade, essa assertividade, eu vejo tanto a construção de histórico, né, tanto a construção de lastro patrimonial, tudo isso influencia numa decisão de crédito. Então, na verdade, sazonalidade atrapalha? Depende. Sim. Depende do ramo. Você falou de um ramo aí de construtora. É um ramo sazonal. Não tem jeito, porque ela constrói, depois ela vai recebendo. Então, depende, né? Depende. Depende se faz sentido ou o cara tem uma sazonalidade ali que realmente
ele não tem um processo de vendas e não entra sempre. Na verdade, ele tem um problema de vendas, não de sazonalidade, né? Sim. É mais ou menos isso. Mas, qual é o primeiro número que eu deveria olhar no meu caixa antes de pedir crédito? É uma boa pergunta. Qual é o meu primeiro número que eu deveria olhar no meu caixa antes de pedir crédito? Por que que é uma boa pergunta, Fer? Porque vai depender de qual é a necessidade daquele crédito. Mas eu vou colocar aqui como principal capacidade de pagamento. Eu dou conta de pagar parcela? Ótimo. Independente se for para consolidação de dívida ou se for para investimento. Da minha linha final, do que eu tenho ali para pagar, a parcela cabe no meu bolso? Não, eu acho que é isso. Capacidade de pagamento matou a pau aí a pergunta. Vamos lá, Catal. Agora a gente vai para um bloco aqui do que fazer e o que evitar em crédito, tá? Tá bom. É um bate-bola, vou tentar ser rápido. Catal, o que fazer para passar confiança na análise de crédito? Confiança na análise de crédito. Por exemplo, quando a gente faz as reuniões, é o cliente ser bem transparente com as informações. Perfeito. Porque assessorado por um especialista, a gente vai falar exatamente o histórico da empresa e a capacidade de pagamento e lastro patrimonial. Então, se ela for transparente com as informações, tem uma pendência aqui, já deixar brifado dessas informações, a gente vai levar isso tudo com mais clareza e o objetivo do crédito vai ficar muito mais coerente com a aprovação. Perfeito. E já de seguidinha aí. E o que evitar porque derruba crédito? Não ser transparente, meias verdades, né? Às vezes dá aquele jeitinho lá de esconder algumas informações, isso de fato atrapalha numa análise. Boa. Marina, o que evitar quando a intenção é reorganizar dívida? Fazer uma dívida que não faça sentido para compensar outra. Então, fazer uma dívida que a taxa não faça sentido, fazer uma dívida que o prazo não faça sentido. Perfeito. Se é para tomar uma dívida para pagar outra, essa dívida tem que fazer sentido. E eu vou complementar, deixar alguma dívida de fora quando você está fazendo uma reorganização, talvez para sobrar um pouquinho. Eu sempre colocaria tudo, é óbvio, entendendo o cenário e vendo como que está o endividamento para colocar tudo ali. O que evitar para não escolher a parcela errada e travar a operação? Repete, por gentileza. O que evitar para não escolher a parcela errada e travar a operação? Então, vou dar um exemplo. O cara chegou ali e a capacidade de pagamento que ele não enxerga ainda é superior, ou aliás, é inferior à capacidade de pagamento da parcela. Ou seja, a parcela está ficando maior que a capacidade de pagamento dele. Tá, muitas vezes a gente consegue corrigir isso com prazo. Se a parcela não cabe no bolso, não é um crédito que faz sentido, tá? A parcela precisa caber no bolso. E aí a gente tem créditos, modalidades que a pessoa consegue ter um prazo maior. Automaticamente, à medida que a gente alonga o prazo, a gente reduz parcela. Então, seria um ajuste no prazo. Eu acho que prazo, eu acho que brigar por uma taxa melhor, né, Catal? E às vezes, no final, até reduzir o valor da operação a ponto que chegue numa parcela adequada, porque, de novo, parcela adequada é o que vai fazer você ganhar o jogo e ter um fluxo saudável. Deixa eu até complementar algo. A gente sempre tem uma conversa muito franca com o cliente, que quando a gente vai em busca, de acordo com a necessidade que o cliente coloca, a gente vai em busca de uma solução nota 10. Às vezes, a solução nota 10 pode ser uma dessa, que não caiba no bolso dele. A necessidade de valor aquela parcela não comporta. Analisando o cenário como um todo, será que a gente consegue trazer isso então para uma solução nota 8, que de repente eu reduzo o valor que está sendo tomado, mas para que caiba aquilo numa parcela, que caiba no orçamento e eu consiga manter mês a mês? Porque uma solução nota 8, ela ainda assim é uma solução, ela já corrige muita coisa. A solução nota 8 é melhor que não ter solução. Não, a solução nota 8 é melhor que a realidade nota 3 que você vive hoje. Perfeito. Boa, isso? Gostei. Catal, quando a garantia vira estratégia? Sempre quando a gente fala de garantias, né, dependendo da modalidade, ela é estratégia para lastro em crédito. Então, dependendo da garantia sendo imóvel, recebível, numa modalidade, ela é estratégia de crescimento, estratégia de organização, ela de fato vira o lastro, né? Eu até poderia complementar aqui.
por anos o empresário tem lucro, gera caixa e constitui patrimônio. Certo? Aparece muito disso. Bastante. Ele constitui patrimônio imobiliário, ele tem automóveis, ele tem investimentos e etc. Eu acho que ela vira estratégia no momento que ele está apertado e ele precisa usar essa garantia para pôr liquidez no caixa e fazer o negócio dele rentabilizar, seja reestruturando ou investindo. Então, muita gente não tem consciência que ele dorme ou ele vive dentro de onde pode ser a solução dele. Não é isso que você fala? Uma casa quitada, um carro quitado, é o caixa que você precisa para levantar dinheiro. Com certeza. Mariana falou tudo. Boa. Qual o mito mais comum sobre o Home Act que aparece para você? Vou perder meu imóvel. E aí, qual é a verdade? Se a gente for pensar em inadimplência hoje, desse tipo de modalidade, Boa. não passa de 2%. Olha isso. Para tudo. Todo mundo acha que vai perder o imóvel realmente. Na verdade, 90% dos brasileiros compram um imóvel financiado. Ou seja, quando ele compra, o imóvel já não é dele, certo? Sim, sim. Ele já tem esse risco de perder caso ele não pague. Mas a sua informação nem eu sabia. Quantos por cento tem de inadimplência a carteira de Home Act? Hoje uma média de 2%. Ou seja, ele não vai perder o imóvel, né? De Até cada porque 100 operações, 2 talvez dê errado e... Olha que interessante, nesse tipo de modalidade você analisa a liquidez do imóvel, capacidade de pagamento e, de fato, um risco ali jurídico. Então, geralmente o crédito vai ser liberado conforme o momento atual do empresário. Legal. Então, por exemplo, se ele tem capacidade de pagamento, ou seja, o que é capacidade? Cabe no fluxo de caixa. Então, a tendência não é perder imóvel, e sim usar esse capital como estratégia de organização e investimento. Muito bom. E, inclusive, é importante ressaltar o quanto isso representa um benefício para o cliente, porque quanto maior a taxa de inadimplência, maior é os juros cobrados em cima daquilo. Perfeito. Quando a gente fala de modalidades de que a taxa de inadimplência ela é muito mais baixa, isso representa um benefício muito grande, porque, em virtude disso, os bancos, as instituições financeiras têm um prejuízo menor e conseguem oferecer isso em taxas de juros mais baixas. Perfeito. O custo do dinheiro está menor. contemplado, inadimplência, golpe e uma série de outros fatores, inclusive a garantia real do que se dá. Eu sempre falo, por exemplo, nas minhas reuniões, o meu objetivo, por que o pessoal me contrata no mercado? É trazer o custo efetivo total mais perto da Selic. E com garantia de imóvel permite isso. Tem lastro em crédito, então o credor fica um pouco ali mais, no aceite de usar ali umas taxas muito próximas da Selic e ao mesmo tempo beneficia o empresário. E eu vou aproveitar o gancho então. E por que você consegue trazer um custo mais próximo da Selic que outros não conseguem? O que você tem de diferente? O diferencial da Avante é que assim, muitas pessoas estão acostumadas com o banco, o mercado tradicional, e ali são sempre ofertadas soluções que estão ali de prateleira. Como você falou de rating, né? Existe ali um top 20 que acessa muitas vezes um BNDES, que muita gente fala, eu só ouvi falar, mas nunca tive acesso. Então, como que funciona na Avante? Pelo fato do cliente ser único, a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade, só que nem sempre uma instituição específica vai atendê-lo. Por isso que a gente tem mais de 50. E esse portfólio garante com que eu atenda não só a modalidade que ele precisa, mas no parceiro correto, que vai trazer as melhores condições de acordo com a realidade do cliente. E o acesso que você tem nas mesas de crédito e de taxa e aos CEOs do banco, ajuda ou não? Ajuda bastante, né? Não só através do podcast, mas das masterminds que nós participamos, o vínculo que nós criamos com diretores, sócios. Hoje nós temos acesso a C-Levels, né? Isso garante que a gente consiga aquele 0,10 de taxa, que faz toda a diferença para a negociação. A gente teve casos que reduziu aí quase 5 mil, 6 mil de parcela, que representavam um ROI de 1 milhão. O que você está falando é se o cara ir direto, ele não tem esse tipo de acesso que você dá para ele. Com certeza. Networking, a gente fala, né, que vale mais que dinheiro. Porque, de fato, nem todas as soluções conseguem trazer para todos os clientes as melhores taxas. O banco, ele tem um termômetro ali para trabalhar com as taxas. E, graças a Deus, a gente tem conseguido trazer boas taxas para os clientes por conta de ter nível de C-Levels na negociação. E isso já trazendo para a Avante toda a credibilidade que ela tem no mercado e todos os negócios que ela fez ao longo dos anos que
que a gente fez belas parcerias e bons relacionamentos, né? A gente é um player super relevante dentro desse mercado e a gente realmente tem muito acesso com quem tem a caneta. E eu gosto de falar assim, ó, se você tem algo na concorrência, traz. Não só para a gente verificar a questão de cobrir. Cobrir, logicamente, eu vou para cima. Mas o mais importante é verificar se aquela solução é adequada ao seu perfil, ao seu momento. Eu gostei do termo, Marina, eu vou pra cima. Eu gosto de gente assim, que vai pra cima. Imagina você tendo um cara aí que vai cuidar de um negócio tão importante que é morno. A gente prefere alguém que vai pra cima, né? Exatamente. Você vai ter a garantia de que alguém vai fazer alguma coisa, né? Porque o seu sucesso é só no sucesso do cliente, né, Catal? Então, Com certeza, né? não Para adianta, nós, é assim, ó, a gente fala que aqui tem propósito, né? Ou seja, ajudar mais pessoas, cada sino que toca é de fato uma vida sendo transformada, uma empresa renegociando, voltando para o mercado, é para isso. legal. E Marina, e qual o mito mais comum que a gente tem ali no Auto Equity, ou seja, no crédito com garantia de automóveis? Fer, um mito disso, deixa eu até pensar aqui antes da gente responder. Eu não combinei essas perguntas, hein? Por isso eles estão pensando. Tem que fazer reflexão mesmo. Eu acho que tem a ver também com a questão De perder o bem. de perder o bem, e que vai ser talvez uma operação demorada, eu já tentei isso no meu banco, ou não vai dar certo. O Auto Equity é uma das operações mais rápidas que a gente tem no mercado hoje. Inclusive, até mais rápida que uma operação sem garantia. Até por mais rápido. incrível que pareça, né? Exato. A gente recentemente atendeu um cliente lá na Avante que em 40 minutos ele estava com dinheiro na conta. 40 minutos. Isso tudo, tá explicando. Nossa, mas o processo é tão simples assim? Não, o processo é burocrático, mas tem uma equipe de especialistas que conseguem deixar com que a burocracia fique do nosso lado e não do lado do cliente. Você tá me falando que entrou um cliente, entrou um lead, depois de 40 minutos ele tinha sido atendido por um especialista, tinha feito a reunião de consultoria ali, em 40 minutos o dinheiro estava na conta Ele dele. tinha feito a vistoria do veículo, esse veículo passou por aprovação, ele passou por aprovação de análise de crédito, em 40 minutos ele estava com o dinheiro na conta dele. Perfeito, isso aí é sensacional. Então a pessoa que está precisando de dinheiro imediato, eu entendo que casa muito com o Auto Equity e uma operação estruturada, visando tanto reestruturar operações quanto alavancar, passa pelo Home Equity, né? Com certeza. E tem gente que acha que o prazo é igual assim, né? Às vezes tem bancos, né? Instituições tradicionais, eu já trabalhei em algumas, eu escutava operações dessa a cada 3, 4 meses, né? E o pessoal acha que o prazo também é distante. Mas o prazo principal que acontece no Home Equity é a questão do cartório, né? Porque, de fato, hoje, uma operação pode demorar aí de 5 a 10 dias. A gente tem operações que nós fizemos em tempo recorde, né? O cliente entrou, foi atendido no dia seguinte, mandou a documentação, veio pré-aprovado. E, de fato, a gente já conseguiu toda a constituição até, de fato, fazer a vistoria. Que muitas vezes, apartamento, a gente consegue fazer a televistoria de forma digital. E a aprovação aí em 5, 10 dias. Então, o prazo às vezes acontece... Eu quero um caso real, então. Do mesmo jeito que a Marina contou o caso aqui de 40 minutos. 40 minutos. Não é possível. É possível. 40 minutos? 40 minutos. 40 minutos. Qual foi o caso mais rápido que você teve de Home Equity, que eu acho que é um medo que as pessoas têm, ou até um receio de falar, nossa, demora muito. E vou falar, trabalhava no banco, eu não tinha noção por onde começar uma operação de Home Equity. Inclusive era pouco falado, porque a gente oferecia realmente operações de prateleira ali, o capital de giro, a coisinha muito mais fácil. E, cara, aquilo lá era um monstro. Falar, meu Deus, por onde começa? Tem vistoria, tem não sei o quê, tem laudo. Então, me conta a operação mais rápida que teve e o passo a passo dela, rapidamente. Operação estruturada, né? Então, eu cuido dessa parte da Avante, no caso, High Ticket. Entrou um cliente, né? Um cliente ali de Goiânia, ele precisava estruturar operações. No caso, reorganizar financeiramente, né? Essa operação, já resumindo, foi 10 milhões ali em no máximo 10 dias. E como que foi essa operação? Olha 10 milhões em 10 dias? Isso. Mas o quê? Saiu o contrato? Saiu o contrato ali assinado. Legal. Depois é prazo de cartório ali para finalização. Legal. Mas o mais interessante foi a forma, né? Conta Sabe aí. quantos imóveis foram colocados para a gente fazer essa operação? Quantos? 7 imóveis. Por isso que a Marina falou de a burocracia ficar do nosso lado. Imagina, 7 vistorias. 7 imóveis é difícil até para juntar as matrículas de tudo isso. Por isso tem que ter especialistas, né? Boa. Reunião de toda a documentação, aí também tem a questão das vistorias, as análises.
analisar esse contexto não é tão simples para uma instituição. Hoje, para aprovar 1 milhão no banco, tem uma série de hierarquias. Então, você imagina 10 milhões. Perfeito. Então, de fato, esses 10 milhões em 10 dias foi em virtude de acesso, especialistas e, de fato, gente querendo fazer a coisa acontecer. Legal. O empresário saiu de uma parcela ali que ele pagava em torno de 400 mil para uma parcela de 150 mil. Ô, louco. Ou seja, uma reestruturação financeira completa, deixando 250 mil. Conta mais. Isso aqui. Coisa boa tem que perguntar replay. Ele tinha uma parcela de 400 mil, seja parcela ou que somava com juros e etc. 400 mil reais. 400 mil, Ele pagava 400 mil reais por mês. Curto prazo. Tá. Curtíssimo prazo. Você estruturou a operação para ele. De 24 foi para 180 meses, Tá. né? Trouxemos de 400 mil para 150 mil, deixando 250 mil no fluxo de caixa. Imagina um alívio. Bom, você imagina porque você estava junto com o empresário. Que alívio que deu para ele. E o mais importante, né? Tinha um projeto, um motor 2 ali para sair da forma. Além da reestruturação, tinha um troco para fazer outro negócio. Que negócio que era assim? Um investimento com IA. Então ia ter uma solução com IA. E não pode esperar, né? Tem projetos que se a gente esperar, passa o prazo, a concorrência vem e a gente perde a oportunidade. Cara, olha que legal. 7 imóveis em 10 dias. Parece impossível fazer. E geralmente, de novo, eu trabalhei em banco. Se você chegar com uma operação dessa, provavelmente no banco, a primeira resposta do cara ou do gerente vai ser assim, não dá para fazer. Porque é muito complexo uma operação dessa. Se você tá me falando que você entendeu o cliente, desenrolou com os fundos e contrato emitido e assinado em 10 dias e teve uma redução de parcela de 250 mil reais. E não é sensacionalismo aqui da Record, não, hein? É na prática. Depois pode cortar a Record. Não é sensacionalismo aqui, não. Mas, pô, é sensacional isso, cara. Ainda mais para quem precisa de fluxo de caixa e muitas vezes está apertado por parcelas que pagam em bancos por modalidades tradicionais, igual você falou, capital de giro. E outra, tá acontecendo agora em dezembro isso. A gente tem clientes entrando em dezembro, assinando em dezembro e vão começar o 2026 com tudo resolvido. Pelo menos a parte de capital. Cara, perfeito. É assim, é impossível uma pessoa não olhar para crédito quem pensa no crescimento ou na sobrevivência da empresa. Por quê? O que a gente falou ali atrás? Um crédito melhor tomado representa margem melhor para o cara. Uma reestruturação igual essa, sair de 400 mil para 150 mil, representa melhorar a margem. Então, pô, isso é sensacional o trabalho que vocês fazem. Eu acho que ao longo do tempo, acho não, quem acha não tem certeza, né? Eu tenho certeza que ao longo do tempo mudou a vida de um monte de empresário e continua mudando. Até nessa linha, Catal, qual o maior propósito da sua carreira, na sua linha do tempo? O que é? Hoje eu penso em democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Ou seja, muitas pessoas têm acessos limitados a instituições tradicionais. Por quê? Porque tem conta, precisa de movimentação. O nosso papel e o meu papel é dar esse acesso. Ou seja, os empresários precisam entender que existem soluções em fundos, em fintechs, que muitas vezes estão de acordo com a realidade desse cliente. Então hoje eu levo a missão de ajudar mais pessoas. Isso dá mais ROI, dá mais vendas, né? Todo mundo ganha. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. E realmente transformar as empresas através do crédito, porque empresas que têm crédito comprovadamente crescem mais que as que não têm, e o crédito infelizmente é escasso no Brasil, porque se tivesse mais crédito iam crescer mais. Ter esse propósito é sensacional, porque você sai do óbvio para buscar coisas não óbvias e não existentes em operações igual você citou para conseguir ajudar o cliente. É que o crédito não é final, ele é ferramenta, né? Perfeito. A partir do momento que você entende isso, você usa ele como um meio de transformação. Legal. Da empresa. Muito bom. E Marina, qual que é o seu grande propósito aí na sua cadeira aí de gestora de crédito, atendendo tantos clientes que você vê na sua área, dentro da própria Avante? É curioso falar de propósito, né, Fer? Porque nem sempre a gente tem clareza do que é propósito. Uhum. E você sabe que isso é uma coisa que eu fui entendendo sobre entender propósito de coisas, até que eu fui trazendo sobre propósito de pessoas.
Vou dar um exemplo, tá? Se a gente para pensar numa xícara, por que uma xícara tem alça? Qual que é o propósito da alça? É para que a bebida quente, ela não queime a nossa mão. Perfeito. Da mesma forma que uma taça tem haste, para que a nossa mão não altere a temperatura da bebida pegando diretamente ali no recipiente. Esse é o propósito dela. Quando eu paro para pensar nas pessoas, no ser humano, eu acredito que a vida ela é troca. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, nós aprendemos com outras pessoas. Desde amarrar um cadarço até talvez o conhecimento mais técnico que exista. Legal. Seja com um professor, seja com um pai, seja com um colega, seja com uma pessoa, todas as pessoas que passam pela nossa vida, se a gente tiver sabedoria, elas estão ensinando a gente o tempo todo. Algumas ensinam pelo mau exemplo, né? Mas elas também estão contribuindo com a nossa jornada. Deus o livre. Então eu penso que, independente do que a gente faz, o meu propósito é contribuir com as pessoas que passam pela minha vida. Quando a gente consegue ter acesso a clientes que são empresários e a gente consegue contribuir oferecendo alívio, oferecendo tranquilidade, Nossa, perfeito. oferecendo crescimento, oferecendo expansão. Eu tô contribuindo não só com aquela pessoa, não só com aquela empresa, mas com todo mundo que trabalha ali, com a família, com outras pessoas que podem ser empregadas. Estou contribuindo com o Brasil, gerando mais emprego. Perfeito. E quando eu trago isso para talvez algo menos grande, né, mas tão grandioso quanto, quando eu tenho pessoas que passam pela minha vida, que são profissionais, que eu tô ali na gestão, como que eu posso contribuir com o desenvolvimento dessa pessoa? Legal. Como que eu posso contribuir para que ela tenha uma vida mais leve, para que no período que ela estiver na minha vida e que eu estiver na vida dela, que eu possa acrescentar e eu possa ser um bom exemplo da mesma forma que eu espero que ela acrescente na minha também. Perfeito. Sensacional. Muito bom. E, gente, chegando no nosso final aqui, queria agradecer a participação de vocês. Obrigada. Foi um bate-bola rápido de crédito. Aqui o intuito é aumentar o nível de consciência dos clientes quanto a crédito, quanto aos negócios, ver que tem possibilidades na mesa. Então, assim, é óbvio que a pessoa pode ir lá e conseguir tomar sozinha, mas com um especialista que já caminhou, que já tem o acesso, eu acho que é muito mais fácil. Ela poupa tempo e ela economiza dinheiro. Eu acho que é o principal fator de ter um assessor, de ter um especialista junto com ela. Eu prefiro um especialista me conduzindo como empresário. Eu não tenho tempo e não sou especialista no que você faz. Eu prefiro, é uma linha que eu tenho com tudo que eu uso para tomar uma decisão. Eu tenho um especialista tributário, eu tenho um especialista em consultoria empresarial e, inclusive, eu tenho um especialista para crédito e para investimento, seja o que for. É melhor ter um especialista que provavelmente ele vai te dar mais ROI do que você sozinho. Não que você não possa ir sozinho, mas você vai ter menos trabalho e vai ter mais resultado, provavelmente. Catal, queria que você deixasse um conselho para os empresários aí, de qual área que for, de todas as coisas que você aprendeu em 2025, que eles possam fazer nas suas empresas em 2026 para prosperarem mais. Primeiramente, não desista, né? A gente sabe que são inúmeros os cenários, a gente sabe que tem hora que chega notícia boa, notícia ruim, é o como você vai reagir a elas, e conheça muito bem os seus números, né? Conhecer os números te dá previsibilidade, você consegue ter um controle maior das suas decisões e isso com certeza em 2026 vai ser estratégico. Conhecer seus números, né? Trazer toda essa questão de trabalhar também o comportamento humano. Isso me ajudou bastante numa mudança aí nesses últimos 6 meses. A questão da autoconfiança, a questão de conhecer o seu negócio. E se tiver qualquer situação ali de merecimento, alguma situação que possa ser uma crença limitante, né? Que você volte para a sua identidade. Olha o que você construiu, olha quem você é, olha por que você luta. Essa é a minha mensagem final. Muito bom. E aí, Má, qual que é a mensagem aí para os empresários, nossos queridos empresários, empreendedores do nosso Brasil, que a gente tem tanto orgulho? Qual conselho, dica, você que estuda tanto, que busca tanto, para eles terem um 2026 diferente? Eu diria hoje que não deixe que o medo de tentar te impeça de crescer. Eu acho que isso vale para crédito e isso vale para a vida. Repete. Não deixe que o medo de tentar te impeça de crescer. Qual que é a analogia com as bolas arremessadas que você fala?
100% das bolas. 100% das bolas que você não arremessa, você erra. 100% das bolas que você não arremessa, você erra. Ou seja, é muito sobre ter medo de tentar, gente. Tem que tentar, tem que arriscar, tem que buscar, tem que estar sempre em movimento. Agora eu vou falar meu conselho, posso? Com certeza. Cara, primeiro que 2026 seja um ano muito próspero para o seu negócio, para os seus funcionários, para você, que você tenha saúde mental, emocional para lidar com o dia a dia do empresário. Eu sei que não é fácil, a gente passa por altos e baixos todos os dias. Como o Catal disse, não desista, não desista. 80% das coisas e dos problemas é autorresponsabilidade, você vai resolver. É lógico que fatores externos afetam, tudo bem. Dado os fatores externos, o que eu vou fazer, como que vai ser minha atitude, como que eu vou lidar, como que eu vou reagir, isso é inteligência emocional, isso é atitude. Tem orgulho de dar empregos para outras pessoas, de gerar renda para um monte de família, vocês são os caras que movimentam esse país. A gente morre de orgulho, a gente tem orgulho demais de atender um monte de empresários todos os dias e ajudar. O meu propósito aqui, não falei, mas é levar conhecimento para os empresários. A gente vai fazer muito isso em 2026, é levar acesso ao crédito e que as empresas prosperem. Porque você prosperando, eu tenho certeza que a gente vai ter um país melhor. É isso, pessoal. Que show. Boa. Muito boa. Obrigada pela oportunidade. Foi um papo legal. Acho que vai trazer um pouco de clareza para quem já quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Se vocês gostarem, comenta aí que a gente vai trazer mais episódios aprofundando um pouco mais de crédito em 2026. É isso, pessoal. Mais um Avante Talks finalizando. Se inscreva, curta, comenta, envie para um monte de empresário. É uma dica aqui que você pode salvar um amigo seu que é empresário, um familiar ou até mesmo a sua empresa. A gente leva muito a sério, porque a gente sabe que tem dicas e conteúdos de alto valor. Fechado? Combinado? Que você tenha um 2026 abençoado e seja o melhor ano das suas vidas. Fechou? Tamo junto, um abraço. Até mais.